Miriam Pharma agora em dezembro fecha 20 anos de atendimento aqui na nossa região e vai sortear 20 prêmios. Será dia 9 de dezembro, vai sortear 13 vales compras de R$300, mais cafeteira, batedeira, sanduicheira, liquidificador, 20 prêmios. Dia 9 de dezembro, participar é bem fácil, comprando qualquer item lá na farmácia, preenche cupom e participa do sorteio. E ainda tem a promoção Caminhão de Prêmios da Cassis. Então confira e aproveite, junto à Miriam Pharma, ali pertinho da estação rodoviária. E a Latipasso Laticínios tem o autêntico sabor. Nata, aquela deliciosa nata, e também o requeijão cremoso, premiadíssimo, melhor de todos. MKS, pensou em internet, pensou fibra ótica e MKS Net. Aqui no estúdio, conforme a gente já anunciou, a participação do médico ortopedista, Dr. Tiago Santana. Tudo bem, doutor? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia a todos, bom feriado, e com muita chuva de novo. Pois é. E o médico não tem folga, não tem feriado também, né? Não tem folga, não. Essa palavra a gente risca do dicionário. É, né? Feriado, final de semana. Nós também já riscamos faz tempo aqui. Né? Feriado é só para quem pode. Só para quem pode. Pode aproveitar. Exatamente. Mas temos que trabalhar, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa e alguém tem que ouvir a gente em casa também no feriado. Claro, né? por isso que nós estamos aqui para levar informação em primeiro lugar para os nossos ouvintes da região. Tema hoje, doutor, complicações cirúrgicas. Exatamente, não é um tema muito agradável para o cirurgião, mas é importante que se fale, é importante que se oriente, claro. E pode acontecer com qualquer um. Eu já ouvi vários comentando que o importante é o pós-cirúrgico, né? Cuidado a recuperação. A recuperação, reabilitação. Uhum. Nós sabemos que toda cirurgia tem os seus riscos. Quais seriam essas principais complicações depois de uma cirurgia, por exemplo, para fratura? Muito bom. Então, toda cirurgia tem a sua complicação no momento imediato ali da cirurgia, mas para a fratura especificamente, até pelo processo de reabilitação, então aquelas complicações mais tardias, assim, aquelas que acontecem logo após a cirurgia, acho que principais que a gente pode comentar mais um pouco, seria a infecção, né? Sim. Como em qualquer outra cirurgia. Seria mais comum a infecção. Seria mais comum a infecção e mais específico, pode ser para qualquer cirurgia abdominal, cirurgia de qualquer parte do corpo. E talvez para a parte ortopédica de fratura, né? Acho que a pseudoartrose ali talvez seja a complicação mais específica para a parte ortopédica, para essa cirurgia de fixação dele. O senhor falou em pseudoartrose. Pseudoartrose. O que seria isso? Mais uma palavra para a gente dizer, mais uma palavra. A gente costuma fazer. Decora muito tempo para saber assim? São uns 3 anos de faculdade só para esses termos. Só 3 anos só decorando? Só decorando essas palavras novas. Que legal, tá bom então. A pseudoartrose a gente chama de pseudoartrose, aquela não consolidação. Então, quando você tem uma fratura, fixa o osso e esse osso não cola, ele não consolida como deveria acontecer. Sim. Então a gente chama este termo ali, a não consolidação óssea, de pseudoartrose. Tá, e é diferente então da artrose? Exatamente, ela é bem diferente. Então quando a gente fala de artrose, a gente está falando de uma doença degenerativa. Então aquele desgaste da junta, né, no joelho, quadril principalmente, sim, aquele desgaste da junta é a artrose, ela vai acontecendo ao longo do tempo, a articulação ela vai piorando gradativamente, e daí a gente tem o que a gente chama de artrose. A pseudoartrose é quando você tem um trauma, uma fratura, e essa fratura não consolida. Aí a gente tem a pseudoartrose. Ok. Qual é o osso que tem a maior chance de desenvolver a pseudoartrose? Em geral, são 2 ossos, assim, qualquer osso pode acontecer, tá? Mas com incidência um pouquinho maior, provavelmente ali seja o escafoide, o osso da mão, né? A pseudoartrose do escafoide, acho que ela é a principal de todas. E também tem a própria tíbia, né? O osso ali da perna, ela pode ter uma incidência maior de pseudoartrose, porque tem pouco tecido ao redor, né? Então a tíbia, se tu palpar ela praticamente pele e osso ali, ela não tem nenhuma cobertura de tecido, então a tíbia é um osso que costuma dar bastante pseudoartrose também. E qual é a causa da pseudoartrose? Ela não consolida, então tu tem vários fatores que geram a consolidação óssea. Primeiro é a estabilidade, então tu precisa fixar bem essa fratura.
E segundo, tem que chegar sangue nessa fratura. Sem sangue ela não consolida, assim como a pele. Se não tem sangue, ela não, aquela lesão de pele ela não cicatriza. O osso, de certa forma, também. Então, se não chega sangue no osso, esse osso não consolida. Então, a principal causa da pseudoartrose seria um trauma de alta energia. Os grandes traumas, que além de fraturar o osso, ele também leva a lesão vascular. Então, ele tem lesão de artéria, lesão de vaso, daí não chega osso, não chega sangue no osso. Quando não chega sangue no osso, o osso não chega nutriente, não consegue consolidar. Sim. Outra causa também, o pós-operatório, como a gente falou, cuidado com o pós-operatório. Se tu não obedece a recomendações médicas, se tem muita mobilidade, se pisa antes do tempo, você pode ter uma pseudoartrose. Se a síntese, o material falha, se tem uma quebra do material, se a fixação, a redução não foi da forma correta, então tudo isso pode gerar uma falha na consolidação óssea. Se os fragmentos estão muito distantes um do outro, tudo isso pode acontecer e causar pseudoartrose. O principal é essa falta de vascularização. E qual é o tempo normal de consolidação do osso? Em geral, a gente considera 3 meses para uma consolidação normal do osso. Claro que isso é uma média geral, então isso pode variar bastante. Então, em 3 meses é o tempo normal de se consolidar uma fratura óssea. Certo. E quanto tempo, por exemplo, devo esperar até saber se tenho a pseudoartrose? Uma ótima pergunta. De novo, é uma média, né? Claro que isso vai ter que ser discutido com o teu cirurgião, qual tipo de síntese foi realizada, qual a gravidade, a energia do teu trauma, isso tudo pode modificar o tempo cirúrgico, mas em geral ela consolida com 3 meses, até 6 meses, a gente usa um outro termo, na verdade, que seria um retardo de consolidação, ou seja, ela está demorando mais de consolidar, mas ela ainda está consolidando, então ela só está retardada até 6 meses. E isso varia de paciente para paciente? Paciente para paciente, a idade do paciente é muito importante, o tipo de síntese que foi utilizado é importante. Entre 3 e 6 meses é retardo de consolidação, a partir de 6 meses a gente já considera uma pseudoartrose mesmo efetiva, que precisa de um tratamento específico. Certo. E é indicado, por exemplo, usar cálcio logo depois da fratura? É uma pergunta muito frequente em consultório. O cálcio é o tratamento para a osteoporose. Então, para aqueles pacientes com osso fraco, especialmente os idosos, você precisa usar o cálcio para evitar a fratura. Então, o cálcio, a vitamina D, os alendronatos da vida, eles são feitos para prevenção da fratura. Sim. Uma vez que tem a fratura, não muda nada o tempo de consolidação, você usar cálcio da vitamina D, isso não muda nada. Naqueles pacientes com fraturas por insuficiência, então aqueles pacientes idosos, um microtrauma que chega a quebrar o osso, ou seu osso está fraco, a gente usa a vitamina D e o cálcio para prevenir novas fraturas no futuro. Para aquela fratura que já existe, para a pseudoartrose ou para a consolidação primária, não tem indicação nenhuma de reposição de cálcio e vitamina D. Bom, aí fica o recado então, é importante então. Como é que se observa aí se está baixo o índice de cálcio? Tem algum tipo de exame? A gente faz o exame de sangue, cálcio e vitamina D, dose o cálcio e vitamina D diretamente no sangue, e a densitometria óssea, que ela vai mostrar a qualidade do osso. E isso depois da consolidação da fratura. Isso claro. Mas antes, por exemplo, numa prevenção, aí eu quero saber como é que está. A gente faz o cálcio e a vitamina D do sangue, exame de sangue, aquele de rotina, pede cálcio e vitamina D. E o exame mais específico, a densitometria óssea, que a gente faz, que é mais específico para ver essa qualidade óssea, para ver se tem indicação ou não de reposição. É interessante, o senhor falou que depois da cirurgia, depois da fratura e tal, não adianta tomar o cálcio, quer dizer, pode até tomar, mas para futuras para prevenção de futuras fraturas, exatamente. Não para consolidação da fratura que já existe. Não tem Qual é a diferença entre inflamação e infecção? Inflamação é qualquer uma tendinite, por exemplo, a inflamação do tendão. Toma uma pancada ali, vai ter uma inflamação local dos tecidos moles. Infecção tem bactéria ou vírus, né? Algum patógeno que entra no corpo. Quando tem uma inflamação, pode ser, por exemplo, de movimentos repetitivos. Então, um tendão inflamado, ele está inflamado, mas ele não está infectado. Tá. Quando tem infecção, a gente precisa de antibiótico. Tem algum patógeno que causou essa doença. Temos aqui uma pergunta.
Ótimo. O que causa um inchaço após uma cirurgia de tornozelo que foi colocado pinos e platina? Pode ter o movimento novamente? O inchaço normal, assim, vai lá por 6 meses até um ano. Que é normal. Que é bem normal. Então, para chegar no osso, para fazer a fixação, tem que cortar a pele, tem que cortar vaso, você tem que afastar os tecidos que tem ali, tem que deixar um certo tempo imobilizado. Então, ele aumenta a congestão venosa, ou seja, é como se fosse a varize, digamos assim. Então, o sangue fica acumulado por conta da imobilização, que a gente fica um tempo por falta da mobilidade. O próprio músculo ele serve como uma bomba de sangue para o retorno venoso. Então, neste período que no pós-operatório, todos os pacientes vão ter esse inchaço. O inchaço geralmente é a última coisa que melhora. Só vai melhorar quando o paciente começa a caminhar novamente. Então, o inchaço é a última coisa que desaparece. E pelo que eu vi aqui na pergunta, doutor, é que após uma cirurgia do tornozelo que foi colocado pinos e platina, e vem aquela modalidade de fixação do tornozelo. A fixação do tornozelo, pode ser fixação, pode ser até o tratamento conservador. E pode voltar a ter o movimento? A gente opera para o paciente voltar a ter movimento, tem que ficar que ele tem imobilizado. Então depois quando tu tira a tala, vai estar duro pela própria rigidez da imobilização. E daí a gente começa a fazer a fisioterapia, começa a fazer a reabilitação para voltar ao momento. A ideia quando a gente opera um paciente é devolver este paciente para uma vida normal, um movimento normal, 100% como era antigamente. Pelo menos esse é o plano sempre. Uhum. Outra pergunta aqui, eu tenho 8 pinos na cultura. O que é na cultura? Na coluna, talvez? Deve ser coluna, então, né? Eu tenho muita dor na perna direita, então deve ser 8 pinos na coluna. Estava cultura aqui, mas deve ser coluna. Na coluna. Tem muita dor na perna. Dependendo de quanto tempo tem, às vezes a falha do pino, né? Como a gente conversou aqui, pode ter uma falha dessa síntese e aí ou uma recidiva da hérnia. Se botou o pino na coluna, imagino que existia uma hérnia previamente. Então você tira a hérnia e coloca o parafuso. E essa hérnia ela pode recidivar, ela pode voltar, essa hérnia, ou esse parafuso pode soltar depois de um tempo, depende de quanto tempo já tem essa cirurgia, pode soltar o pino. E aí você forma uma nova hérnia e às vezes tem que revisar essa cirurgia, tem que tirar o pino e colocar novos pinos. Ok, ela confirmou aqui que é coluna, né? Coluna. 5 anos ela falou aqui. 5 anos. Não costuma soltar o pino com 5 anos. Com 5 anos pode ser uma nova hérnia. Tá. É mais provável que seja uma hérnia nova. Pode soltar o pino, mas não é muito comum com 5 anos, mas é mais provável que seja uma nova hérnia. Ok. Essas perguntas vieram pelo WhatsApp. Nilton, alguém ligou aí? Foi uma pergunta? Então tu consegue. Como é que tu consegue cantar para nós a pergunta? Desgaste no joelho dos dois lados. Aí é artrose. Desgaste do Joelho dos dois lados. Dos dois lados. Essa é a famosa artrose, diferente da pseudartrose. Pseudartrose, como eu falei, é a não consolidação após uma fratura. A artrose é o desgaste, essa degeneração progressiva da articulação, muito comum no joelho, e geralmente ela é bilateral, dependendo do nível que seja, a gente precisa da prótese. Beleza. Tá bom, doutor? Muito obrigado pela atenção. Aí estão as orientações, então, e importante sempre a recomendação médica, né? Em primeiro lugar, obedecer o médico. Não pise antes do indicado. Já assisti esse filme, né? Tá bom, doutor. Atendimento ali no ali na no Clínica Conrad, no São São Mateus. Mateus. Clínica São Mateus, ali no mesmo consultório do doutor Marcelo Conrad. Marcelo Conrad. E trabalha junto com o senhor também. Doutor Virgílio, especialista em ombro e cotovelo. Ombro e cotovelo. Tá bom, doutor Tiago? Obrigado, bom dia. Vai aproveitar o feriado, então. Agora pode. Agora pode. Liberamos ele aqui. Doutor Tiago Santana, médico ortopedista, participando aqui do nosso programa. Vamos para o intervalo, voltamos depois. Eu estava vendo aqui, achei que era uma pergunta, mas eu estive atualizando o negócio.